tá? Enfim, eu ponderei a correção, claro, porque se eu fosse filtrar mesmo, só pela luz divina, como diz o outro. Mas, enfim, eu corrigi as provas, falta agora eu dar uma olhada no trabalho, que é a última questão, que aí é como se fosse uma outra prova, né? Eu tenho que pegar e dar uma olhada, e essa semana eu já posto as notas, ok? Quero deixar bem claro o seguinte: vocês podem olhar, né, ou questionar com relação à prova, né, eu fotografar, mandar para vocês, enfim, alguma coisa assim. Só que eu deixo bem claro, todo semestre, todo aluno, desde quem já me pediu revisão, quanto também já pede para me olhar a prova, eu sempre reviso, só que assim, ó, eu sempre corrijo a prova e coloco sempre acima o peso da questão. Sempre dou mais nota, digamos assim, para ficar sempre mais a favor a vocês. Quando eu faço a revisão, eu vou na íntegra. Se realmente a gente chega a um consenso que a nota está ainda além do que eu dei, eu baixo, tá bom? Esse é o meu sistema. Então, como a gente não falou ainda sobre isso, eu estou deixando claro com vocês, ok? Seguinte, hoje a gente vai começar então a nossa matéria sobre tipos de fundações, tá? Eu vou virar o computador aqui para os slides e a gente procede da mesma forma, tá? Conforme vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando, tá? E a gente vai interagindo, ok? Tá bom assim? Tudo certo. Ah? Tudo certo. Sim, dá para ver bem. Tá bem, Carlinha? Dá de ver bem? Beleza, Então tá, olha só. Para mim começar a falar sobre fundações com vocês, eu não vejo como sem antes a gente falar sobre análise do solo, tá? É da mesma forma que eu falei sobre terraplanagem. Como é que tu vai fazer uma escavação ou como é que tu vai fazer um aterro sobre uma grande área, né? Digamos assim, sem tu ter o estudo do solo? Não dá, né? Então, na fundação, seria ainda mais rigoroso. Como é que tu vai fazer uma fundação sem saber aonde tu vai ancorar, digamos assim, a tua obra, né, a tua estrutura, tá? Para isso a gente tem que fazer análise do solo, tá? E para a gente fazer análise do solo, deixa eu passar aqui, a gente precisa deixar bem claro o seguinte: existem dois tipos de sondagens, tá? De reconhecimento do solo. Existe, deixa eu pegar uma caneta aqui. Existe a sondagem à percussão e a sondagem rotativa, tá? O que seria a sondagem à percussão? O que é a palavra percussão? Percussão nada mais é do que aquela ação de tu bater tambor, certo? Tipo lá do Olodum, lá da Bahia, né? Que bate. Ah, a percussão tá tocando. Literalmente é isso. Percussão, são batidas, são golpes que tu dá, tá? Então, tudo na engenharia que tu trabalhar a percussão, estaríamos falando de uma ação de golpes, tá? De batidas, digamos assim, certo? Então, a nossa sondagem, a percussão, ela funciona como? Sobre golpes que tu vai batendo e a sonda vai entrando no solo mediante um equipamento padronizado, né? E mediante uma norma também pré-estabelecida. E a sondagem rotativa, o nome já diz, rotativa. Ela é uma rotativa, literalmente ela é uma broca de uma furadeira, digamos assim, tá? Que ela vai furando a rocha para te analisar o solo, tá? O subsolo, ok? Então, a sondagem à percussão, ela nada mais é do que um equipamento que ele é um tripé, tá? Esse equipamento, conforme eu falei, ele tem uma sonda aqui no meio, que é padronizada, tá? A gente puxa, tá, o cabo de aço por uma roldana aqui, tem um peso que cai em cima, literalmente, da sonda que está cravada aqui, ó, tá? Então, esse peso cai na sonda e vai cravando essa sonda. E de metro em metro, a gente vai tirando essa amostra do solo, tá? Terminada a sondagem, a gente manda
esse ensaio para o laboratório para identificar o tipo de solo, tá? Então, é o seguinte, essa seria a sondagem de percussão. Deixa eu abrir um vídeo para mostrar para vocês aqui. É bem melhor através do vídeo. Ó, ali, ó, a pessoa está tirando a sonda aqui, vocês estão conseguindo ver bem? Alguém responde aí, estão conseguindo ver direitinho, tá nítido? Sim. Ó, então ele está tirando a sonda lá, tá? Vou fazer uma coisa, peraí. Só um minutinho. Deixa eu mostrar esse aqui primeiro, ó, bem rapidinho. Olha aqui, ó, esse é o peso, ó. Esse é o peso que cai sobre o pistão. Ó. Quer ver, ó? Olha ali. Deixa eu passar o vídeo aí. Ó, esse é o peso que eles largam em cima da sonda, ó. Literalmente é um trabalho bem arcaico, né? Porque não é nada automatizado, alguma coisa assim, né? O chefe, o líder, digamos assim, ele mede as distâncias, né? O quanto entrou para te botar no laudo de sondagem também, e ali eles vão cravando, ó. Tá? Então eu queria que vocês enxergassem isso. Então a sonda ela é cravada no solo, depois disso ela é retirada e analisada o solo, tá? Então até aqui já é o suficiente para vocês entenderem como é que a sonda entra no solo. Ô, Eduardo, Oi. é sempre assim? É rudimentar? Não tem nada, tipo, mais tecnológico, vamos dizer assim? Existem outros tipos de ensaios, inclusive sobre caminhões, principalmente em estradas, quando tu abre estradas e tudo mais. Se tu pesquisares o ensaio tipo SPT, que é esse aqui que eles Uhum. estão fazendo, que tu vai ver na matéria sobre solos lá, aí tu vai ver que já existem outros equipamentos, sim. O que a gente mais vê na região é esse aqui, por ser um equipamento bem eficiente, no sentido assim de que há anos se utiliza, né? E que Aham. realmente, quando bem feito, tu tens Funciona. tu tens um ensaio bem certo, digamos assim, né? Desde que tu faça o procedimento aqui todo correto, tá, Carla? Mas Tá, existem equipamentos mais aperfeiçoados que esse, tá? Inclusive, beleza. os sonares hoje em dia, tá? Ele manda o campo magnético, na verdade, as ondas sonoras, e ele consegue identificar o que tem abaixo do solo, tá? Então, o que eles vão Uhum. fazer aqui agora? Eles vão retirar a sonda, ó, ele está desenroscando, eu vou passar um pouco mais rápido, senão não dá tempo. Ele tira a sonda, ó, esse senhor, ó, ele vai lavar o procedimento, ó, e o que ele vai fazer? Ele vai abrir depois a sonda, ó, ele está abrindo a sonda, e essa sonda, ela é bipartida, ela abre no meio, assim, na E por longitudinal, que que tem que quer ver? lavar? Para tirar a hora, ele vai Ah, tá, até embaixo, depois quando tu puxa, Carla, quando a parte de cima do solo. E realmente porque tu ele quer a quer amostra. só a amostra interna. Exatamente, aquilo ali, ó. Ele vai tirar, ó, a Entendi. amostra das duas pontas. Ó. E ali, ó, o que ele vai fazer? Ó, ele vai tirar essa amostrinha aqui, ó, que estava confinada aqui, e vai Uhum. botar aqui nesse divisor, ó. E depois ele vai tirar o saldo ali também. Ó. Aquela amostra que ele tirou, ela entrou nessa ponta para no final da sonda. Então, aquela é a primeira amostra da parte de cima do solo. Tá. Correto? Porque entra a primeira parte que vai parar lá em cima, né? Depois fica a parte de baixo aqui, né? Então, ele tira a Aham. amostra de lá e daqui desse pistão aqui, ó. Então, ele tira a primeira e a segunda amostra, digamos assim. Ó, ele vai botar ali, ó, para ensaiar lá. Aqui é de metro em metro, tá? Essas divisõezinhas é considerado de metro em metro, de amostra em amostra, digamos assim, né? E esse pistão aqui, ó, só para vocês terem ideia, que a gente vai falar em fundação,
vocês vão observar como é que ele vai tirar aquele solo confinado dali de dentro. Aí depois vocês imaginam o que é um confinamento de uma estaca, de uma fundação profunda, que venha sustentar um edifício, digamos assim. Por que que sustenta tanto e por que tem tanta resistência? Observe só naquelas pancadas que eles deram lá, né, numa sonda fininha daquela. Olha aí, para ele poder tirar o solo dali de dentro, olha aí. Da pressão que tem, ó. Aí vocês imaginam uma estaca cravada no solo. Uhum. Uma seção maior, mais rústica, mais bruta, assim, digamos, né? Tá? Então, esse aqui é o ensaio SPT comum, a percussão, sobre golpes, tá? Sobre batidas. Então, esse material agora vai para o laboratório e eles vão elaborar o laudo de sondagem, tá? Eles vão definir isso aqui, ó, o laudo de sondagem, ó. O laudo de sondagem vai estar identificando a obra direitinho, ó, o SP, ó, que é o primeiro furo, tá? Ensaio do método SPT, ó, a profundidade da camada, as amostras, ó, então, ó, 2 metros, 3 metros. Quantos golpes foi dado? Na primeira vez foi dado 15, na segunda vez foi dado 11. A 2 metros, o solo ficou bem mais mole, ó, deu um golpe, ele já entrou o mesmo tanto. Ah, depois, aos 3 metros, ele já está mole também. Aos 4 metros, ele tem uma camada bem dura, ó. O número de golpes é bem maior. Aqui, ó, areia granulométrica fina, argilosa, cinza, avermelhada, fofa. Só que ela é muito mais resistente que essas aqui. Então, dependendo do tipo de obra, tu colocaria a tua fundação nos 4 metros, entre os 3 e os 4 metros aqui, ó. E isso dependendo da tua fundação. Uhum. E aqui tu consegue ver o gráfico certinho, ó. O quanto resistiu os golpes, ó. O número de golpes aqui, ó. Aí depois tu vê, diminuiu a resistência do solo, depois aumentou um monte a resistência do solo, ó. Depois ela diminui, e dá o impenetrável à percussão, tá? Então o que que acontece? Dependendo do peso da carga da tua estrutura, tu estaria colocando ela nos 4 metros de profundidade, tá? Ou então aqui, ó, nos 8, ó, que tá dando 24, alguma coisa assim, certo? Certo. De novo, dependendo do cálculo que tu faz da estrutura, tá? Então, aqui tem todas as informações sobre o aparelho, ó, o revestimento, né, quanto mede as amostras, ó, o peso, ó, a altura de queda, ó, 75 centímetros, então isso é padronizado. Se dependendo do equipamento que tu compra, é outro, tá? Então, isso aqui difere bastante, assim, ok? Ok. Então, para que a gente consiga trabalhar e fazer uma fundação, a gente precisa desse ensaio do solo. O outro qual seria? Aquele que eu falei para vocês, o ensaio rotativo, tá? Então, como é que ele funciona? É a mesma coisa, tá? Ele é a mesma forma. Ele tem um tripé também, ele tem, querendo ou não, um pistão, só que o que crava ele no solo, como ele roda, é um motor Scania, literalmente, tá? Então, esse motor, ele vai cravando as sondas, vai passar a parte do solo, e aí, por ser rotativa, normalmente é quando a gente quer um ensaio da amostra da rocha que tem lá embaixo, para ver se essa rocha não está toda fragmentada, se não tem bolsões de outros tipos de material misturado na rocha e assim por diante, tá? Olha aqui, ó, esse aqui é o vídeo da rotativa, ó. Ó, literalmente é uma bomba, essa bomba tá jogando água lá para rotativa, né? Para não queimar também a ponta da broca, digamos assim. Ela trabalha por a gente tem que resfriar, né? Então, essa água é a água que está vindo lá da sonda, sendo que a bomba puxa a água daqui e joga de novo lá no buraco. E assim vai, faz esse ciclo. Ó, aqui vocês vão conseguir, ó, aqui está o revestimento e aqui já está o pistão, né, que é o rotor, que seria uma mega broca que está lá nos 15 metros de profundidade entrando na rocha. Ah, Eduardo, ela é de quanto e quantos metros? Depende do equipamento. Digamos, essa haste aqui, ela mede 6 metros. Então, à medida que tu crava os 6, os colegas amarram no cabo de aço, levanta ela, coloca em cima aqui de novo, enrosca e vai de novo. Ah, foi aqueles 6, puxa outra, bota em cima, enrosca e vai de novo, e assim vai. Só que mediante tu vai furando, tu vai tirando as amostras também, né? Tu tens que ir puxando isso. Então é um serviço bem trabalhoso, tá? Ó, a água entra aqui, que vai por dentro do furo para resfriar lá a broca. Nada mais é do que um tripé, ó. Ok?
Então, tá aí, antes de a gente começar as fundações, os dois tipos de sondagem que a gente, pelo menos, precisa conhecer para que a gente possa entrar literalmente na matéria de fundações, tá? Dos tipos de fundações, que seria a percussão e a rotativa, que é o que eu apresentei para vocês, ok? Simples, né? Claro que isso vocês vão ver bem mais, né, ao longo da faculdade, tá? Olha só, os solos, eles existem em classificações, tá? Essas classificações, até para elaborar aquele laudo lá de sondagem, as rochas têm uma certa classificação, né? Rocha sã, rocha laminada, pedregulho, areia grossa, fina, fova, compacta, né? Graduadas, né? Areias finas, médias, compactas, muito compactas, argilas consistentes, rijas, duras, médias, silt, isso tudo eu acredito que um laboratório de solos lá da faculdade, na matéria, né, tanto de estradas, que vocês vão ver também, quanto de solos, vocês vão estar aprendendo todas essas classificações e aprendendo pelo menos uma noção de como classificar esse solo. Era um laudo de sondagem, está embaçado, mas eu para vocês lá. Então, vocês têm que ficar bem claro assim, ó, existem dois tipos de fundação. A fundação superficial, as fundações, digamos assim, superficiais, que existem em algumas delas, digamos assim, alguns modelos, e as fundações do tipo profunda, tá? Então, tu vai ter fundações superficiais ou rasas ou diretas, que é a mesma coisa, tá? E depois tu vai ter as fundações profundas, que aí são literalmente os N tipos de estacas que a gente faz, tá? Primeiramente, a gente vai iniciar com as fundações superficiais. O que seriam as nossas fundações superficiais, rasas ou diretas? Seriam as nossas sapatas, os nossos blocos, sapatas associadas, os nossos radiês, as nossas sapatas corridas ou vigas de fundação, que também são conhecidas, ok? Iniciando. As sapatas. A sapata, como vocês conhecem, né? Ela tem esse formato quadrado ou retangular, tá? Pode ter outro formato também, lógico. Normalmente ela é tipo uma pirâmide, né? Tá? O formato dela, da base dela. Aqui vocês estão vendo é um cofre. Por quê? Porque aqui dentro vai ser colocado o pilar pré-moldado. Ah, Eduardo, se fosse estrutura em loco, né, concreto armado moldado em loco que não fosse pré-moldado, no lugar desse cofre ia ter um pescoço aqui, ou então uma ferragem exposta para cima, que é onde tu ia colocar a ferragem do pilar, colocava a forma e concretava o pilar. E sobe a tua estrutura do mesmo jeito, entenderam? Ok? Sim. Ó, aqui a gente tem outra sapata também, mesma forma também, porque essa aqui também vai receber um pilar pré-moldado, né, nesse cálice aqui, mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que ela é uma fundação direta, é como se fosse um pé apoiando literalmente na areia, digamos assim, né, ou a mão apoiando na areia, tá? Isso vocês dimensionam mediante o tipo de solo, né, resistência do solo, e também mediante a carga que vocês têm nesse pilar, ok? Eduardo, essa Oi. sapata, ela não é pré-moldada, né? Ela pode ser, Carla. É a Bel. Ô, Bel, desculpa, meu anjo. Ô, Bel, ela pode ser pré-moldada assim, tá? Só que Mas ela essa vai aí? ter. Essa aqui não, essa aqui é moldada em loco. Ah, A tá. pré-moldada, quando tu for perceber, ela vai ter alças de içamento. Isso, é porque eu não tava vendo por Tá? isso. Tu terias alça de içamento para te pegar ela. Eu usei bastante sapatas pré-moldadas lá no polo petroquímico do Rio Grande do Sul. Lá eles exigiam que a central elétrica deles era toda pré-moldada, lá eles exigiam que fosse pré-moldado tudo. Se era pré-moldado, era tudo, desde a fundação. Aí é a mesma coisa. Tu vai escavar o buraco, colocar a sapata, vai colocar uma base, que seria uma areia para te acomodar a sapata, né? Colocar ela pela linha do teu gabarito certinho, que tu vai mexer ela com alavancas ou com o próprio equipamento, né? Monk, digamos assim. Mediante ela estar sentada, dependendo do pré-moldado, do esforço que tu faz, ela pode vir a mexer, pode. Então, o que a gente faz? Tu aterra em camadas do jeito que eu ensinei vocês até o gargalo, até próximo do gargalo, e aí tu põe pré-moldado. Entendeu? Sim.
Então tá, vamos lá. Ô, professor, Ô, e aquele tipo ali de estaca, de sapata ali, não tem aquele mesmo perigo depois de tu botar ela o pilar no cofre, tu tem que não, travar ela lateralmente para não não, poder não, não, quebrar. não. Inclusive o que tu falou aí, não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas não sei se vocês conseguem perceber que aqui tem esperas de ferro, ó. Vocês estão vendo? Sim. Vocês conseguem perceber aqui? Essas esperas são as esperas para te fazer a viga de baldrame, que é a viga que vai aqui e a viga que vai aqui, ó. Só que aí tu vai levantar as paredes de tijolo, digamos, em cima, né? Nesse caso, não serve para travar. Excepcionalmente, as sapatas, por elas terem uma base muito grande, é o Giovanni, né? Isso. Por ter uma sapata grande, Giovanni, tu pode colocar o pilar em cima dela sem problema algum. Agora, tu tens que ter um bom senso. Digamos assim, ó. Eu tenho uma sapata de 2 por 2 metros com um pilar de 25 metros de altura. Aí é pedir para cair, né? Sim. Entendeu? Então, assim, ó, agora digamos que eu tenho uma sapata lá embaixo que ela tá dando 4 por 4 ou 3 por 4, aí dá para botar em pé e travar com viga depois o pilar. Então, tudo tem que ter um bom senso. Então, normalmente, em sapatas a gente pode montar o pilar sem travar a sapata, mas sempre cabe ao engenheiro fazer essa avaliação. Pergunta bem pertinente. Vamos lá. O que vocês estão vendo aqui, ó, esses 4 pilares aqui, na verdade, eles são 4 semicofres, porque eles estão abertos aqui, uma quina. Por quê? Isso aqui por que sapatas associadas, professor? Porque assim, ó, em alguma cadeira vocês vão aprender que quando tu for lançar tuas sapatas e essas sapatas se tens que associar elas. Então, nesse caso aqui, tu terias 4 sapatas, sendo que essas sapatas, uma pegava em cima da outra, vocês entenderam? Uma pegava em cima da outra. Então, tu não terias como colocar as 4 ali. Então, o jeito é tu associar. Então, literalmente, o nome é esse, sapatas associadas em função disso. A partir do momento que a sapata começa a atrapalhar ou interferir na lateral, tu passa a associar ela. Sejam 2 pilares, 3 pilares ou 4 pilares. Nesse caso aqui era o posto do elevador, daqui para baixo, e essas paredes aqui seriam com um monte de esperas, né? Aqui vai ser colocada a forma, primeiro vai ser colocado os pilares, depois vai ser colocado as formas, vai ser concretado tudo, depois tu impermeabiliza, onde vai a mola, né? Ali, do elevador e assim por diante, tá? Então isso aqui seria uma sapata associada, um modelo de sapata associado, ok? Esse aqui já é uma fundação direta do tipo radier. Quem olha assim, isso, professor, isso aí é uma laje, né? Sim, literalmente, o radier ele é uma laje, só que é uma laje diretamente apoiada no solo. Professor, como é que é feito? Aí a gente entra de novo na terraplanagem. Esse caso aqui era um condomínio que eu fiz lá na Içara. Isso aqui é o salão de festas do condomínio. Se não me engano, media, não sei se é 15 por 15 ou 12 por 12, alguma coisa assim. Professor, mas por que ele não tem nada de ferro assim para cima, ou né, não tem os pilares, alguma coisa assim? Porque isso aqui é alvenaria estrutural, tá? E como era só um pavimento, não ia nada de aço na alvenaria estrutural. Existem projetos de alvenaria estrutural que a gente vê na Construção Civil 2, que a gente fala sobre alvenaria estrutural, que prevêem a adição de alguma coisa de armadura no sistema, tá? E tem projetos de alvenaria estrutural que não prevêem a armadura. Por quê? Porque não é necessário, tá? Depende aí do programa que está utilizando, né? Do software, tá? O que acontece? Então, aqui, eu tinha um terreno extremamente mole, como eu dispunha de cavadeira, tirei 1 metro de solo, onde vocês estão vendo essa brita, tirei de profundidade 1 metro de solo, coloquei rachão no fundo, botei o rolo compressor ali dentro e compactei. Depois eu fui graduando esse material com brita, depois brita 3 e depois com bica corrida, né, ou pó de pedra, alguma coisa assim. Aí tu deixa bem lisinho, coloca a lona, né, coloca a armadura, coloca tudo que tu tiveres que colocar de tubulação, proteger tubulações de gás, enfim, deixar espaço para elas trabalharem para não estar rachando, quebrando, esse tipo de coisa assim, faz a forma e concreta, tá?
Nesse caso, a gente já usou as alisadoras, que a gente chama de helicóptero também na obra, né, que são as alisadoras que dão acabamento no piso. Esse piso aqui, o memorial pedia que tinha que ser um piso polido, tá? Ou seja, um piso tipo industrial polido, vitrificado, né, que é bem lisinho. E aí, por quê? Porque já não ia receber cerâmica nenhuma, tá? Dentro do salão de festas, ia ficar só no concreto, assim, aparente, né? E aí, o que a gente faz? A gente pega e concreta isso tudo. Claro que tem toda uma armadura, né, que querendo ou não, reforça mais as bordas, e aonde a gente recebe os pilares, se porventura tivessem pilares aqui, nós teríamos sapatas invertidas, reforços invertidos, ou seja, nós teríamos pirâmides para baixo, tá? E não com cone para cima. E aonde tivesse esse cone para baixo, nós teríamos as esperas dos pilares para poder subir o pilar. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre radia aqui no material. E financeiramente, professor, vale a pena fazer? Vale. Em estruturas pequenas e em solos muito ruins, vale a pena. Não tem, não está aqui. Ô professor, esse teu pequeno aí seria. Eu tenho um terreno lá 40 por 40 Ah, para fazer. A Radier seria melhor custo-benefício ou não? tu tens que botar na ponta do lápis. Tens que botar na ponta do lápis. Tens que ver se o teu solo... assim, ó, depende muito da tua estrutura. O primeiro Radier que eu vi na vida era um hospital de 3 andares ali em Tubarão, tá? O terreno era muito ruim, era um Radier assim de espessura de uns 50 centímetros, era uma coisa muito grande, muito reforçado mesmo, tá? Como o terreno, muitas vezes a pessoa adquire ou até é doado por prefeitura, pelo município, então tu compra muito em conta, só que trata-se às vezes de um banhado que tu vai dar, às vezes, fundação profunda aí de mais de 60, 70 metros de profundidade, aí vale a pena tu apelar para os radies, só que tem que botar na ponta do lápis, entendeu? Eu penso que não é comum tá fazendo isso, porque tu corre muito risco de isso às vezes rachar, né, nas bordas, ou tu ter algum problema. Por quê? Não é para acontecer, só que tu tens que pensar aquilo que eu falei. Tudo que tu for colocar em cima de uma base, o que vai sustentar é a base. Então, se a tua base aguentar o cagaço, literalmente, me desculpa a palavra, se ela aguentar o esforço, a tua base, a tua estrada, a tua rodovia vai aguentar. A tua laje, o teu radier vai aguentar. Agora, se ceder, já era. Não vai ser a ferragem que tu botou ali que vai aguentar. Vai aguentar por um tempo, depois vai ceder. E aí é onde vão aparecer as trincas e podem aparecer recalques, esse tipo de coisa. Então, o que eu costumo sempre bater na tecla é o seguinte: não pode ter água no local, já para começar. Segundo, a base tem que estar extremamente bem feita. Aí tu vai ter um serviço muito bem feito. Nesse caso aqui eu superdimensionei, mas não vale a pena, é tão pouco serviço, entendeu? Que trocando o tipo de fundação pelo que eu fiz, ainda nós saímos um lucro ou empatamos, só que foi muito mais rápido e está extremamente seguro. E eu digamos assim, eu cumpri com o memorial descritivo. O que você tem que também estar bem ligado é assim, ó, todo radier ou base ou um tipo